não importa muito com o que te fizeram, mas o tempo de espaço que existe para você responder aquilo que te fizeram, aquilo que te machucou. A gente precisa entender que nós não temos o controle do que as pessoas nos fazem. A gente não tem esse controle, mas a gente tem um controle de como a gente responde o que elas nos fazem. A gente pode responder, a gente pode reagir emocionalmente às circunstâncias, às situações que acontecem com a gente, de uma maneira sábia ou de uma maneira tola. Esse poder está com a gente. Existe um espaço de tempo entre aquilo que acontece com a gente e a resposta que a gente dá àquilo. E muitas vezes a resposta que a gente dá àquilo que nos acontece é uma resposta que nos faz mal. É uma resposta que vai nos machucar, porque a gente age por uma vingança. A gente age por querer se sentir bem em relação à ofensa que o outro nos causou. E isso só vai te prejudicar. Se a gente tiver em mente que existe um espaço de tempo entre aquilo que nos acontece e a resposta a que a gente dá àquilo, a gente tem condições de nos proteger mais emocionalmente do que a gente está acostumado a viver no dia a dia. A gente acaba entrando num piloto automático, a gente acaba querendo tomar atitudes precipitadas em que a consequência vai sobrecair sobre nós, em que a gente vai se arrepender mais tarde. Vai se arrepender mais tarde de escrever para alguém algo que está te machucando, mas você quer escrever para poder se sentir melhor. E às vezes até mesmo para machucar o outro, né? A gente precisa lembrar que a palavra, ela tem o poder de vida, quanto ela tem o poder de morte. E se a gente não cuida da palavra, seja ela falada ou escrita, a gente pode ter grandes consequências em que a gente vai se arrepender mais tarde. Então, o que eu quero deixar aqui de recomendação é: lembre-se que existe esse espaço de tempo em que você tem o poder, em que você tem o controle de decidir o que você quer fazer. Você pode agir na emoção, você pode agir na precipitação, ou você pode se guardar, você pode esperar a poeira baixar e então agir com sabedoria. Ou às vezes até mesmo não agir, ou até mesmo não fazer nada. Porque muitas vezes o que o outro nos faz, a gente tem que dar uma resposta do tipo: não vou fazer nada, vou deixar que Deus resolva para mim, vou deixar essa questão com Deus. Porque muitas vezes é Deus quem quer agir, é Deus quem quer tomar a direção. E às vezes a gente quer o quê? Ir lá e tomar a decisão primeiro. É mais fácil. A gente já vê um resultado, mesmo que esse resultado não seja o que a gente gostaria. Mas se a gente aprender a deixar questões específicas na mão de Deus, Ele vai julgar da maneira mais sábia e Ele vai dar a resposta mais sábia que a gente pode ter, né? Isso aconteceu com vários personagens na palavra de Deus, né? Davi, por exemplo, ele foi perseguido por Saul, que era o primeiro rei de Israel, e Saul, assim, tinha uma inveja de Davi, se sentia ameaçado por Davi, e Davi, ao mesmo tempo, tinha, assim, um respeito por Saul, por ele ter sido o ungido de Deus, né, o primeiro rei de Israel, e Davi teve várias oportunidades, né, de tirar Saul do reino, porque Deus já havia prometido o reino para Davi, só que Davi não agiu. Davi não foi lá e matou Saul. Ele teve muitas oportunidades, só que ele não fez isso. Ele deixou a questão com Deus. Ele sabia que existe um tempo de espaço onde ele decide o que ele quer fazer. E por ele ter decidido esperar em Deus, isso agradou o coração de Deus e fez com que Davi assumisse sim o reino, mas de uma maneira que Deus queria e não da maneira como Davi gostaria. Então que a gente tenha isso muito claro. O tempo de espaço nos dá o poder, a possibilidade de reagir emocionalmente de uma maneira mais sábia e menos prejudicial à nossa saúde física e também mental.